Capítulo 60. Um único golpe. Havia também mais uma razão para a escolha do Jinvoo em seguir a rota da floresta. Nome: Sung Jinvoo. Nível: 51. Classe: Monarca das Sombras. Título: Aquele que superou as adversidades, mais um. Jinvoo solicitou a janela de status com sutileza e trocou o título atual em Aquele que superou as adversidades para em Abatedor de Lobos. Título: Abatedor de Lobos, mais um. É um título recebido por caçadores experientes em eliminar lobos. Quando estiver enfrentando monstros do tipo besta, todos os seus status aumentam em 40%. Uma oportunidade de utilizar esse buff, que obviamente soava trapaça, havia caído do céu. Então, por que raios ele iria por outro caminho? Ring. Um monstro tipo besta apareceu. O efeito do atual título será ativado. Após confirmar o aumento dos valores do status, aos poucos um sorriso foi tomando conta da feição de Jinvoo. Ótimo. Foi nesse momento que todos os caçadores começaram a gritar. Um urso. Um urso de gelo. Um urso de gelo sentirá o cheiro de humanos e agora aproximava-se devagar em direção ao grupo. Aqueles humanos eram inimigos que invadiram seu território. É claro que ele não seria afetuoso com os invasores. Asterisco rosnado asterisco. O urso de gelo arreganhou suas presas, transparentes como gelo e, lentamente, apoiou todo o seu peso nas patas traseiras. Sua enorme e pesada figura bloqueou a visão dos caçadores. A criatura lembrava um urso polar, mas era 2 vezes maior. Além disso, o núcleo mágico, emblema de todos os monstros, podia ser visto na área do peitoral, como se fosse um símbolo de orgulho. Voa! A fera urrou de modo agressivo. O chão parecia tremer diante de tanto poder. Todos os caçadores, exceto Jinvoo, congelaram após escutar o urso. A expressão da Park Ruijin enrijeceu de maneira desagradável. Então só precisamos nos preocupar com ursos de gelo, correto? Como alguém conseguia dizer tal estupidez após ver um monstro daquele porte? O argumento do Sung Jinvoo foi bastante persuasivo, ao ponto de quase convencê-la. Porém, diante a um urso de gelo, Ruijin só tinha certeza de uma coisa. Nós definitivamente não deveríamos ter escolhido a rota da floresta. Sentindo o perigo se aproximar do grupo, Park Ruijin correu para a frente dos outros e gritou. Eu vou despistar o urso, então todos vocês devem. Kiai. A moça foi puxada pela nuca com força. Ruijin teve de dar vários passos para trás a fim de evitar uma queda. Ao reconquistar seu equilíbrio, levantou sua cabeça para então perceber que Jinvoo estava parado de frente a ela. Ei, o que foi aquilo? Jinvoo apontou para a garota. Escute bem o que estou dizendo. Eu irei matar todos os monstros daqui para frente. Tal ação era óbvia. Como ele poderia deixar que os outros roubassem seus pontos de experiência? Para Jinvoo, aqueles ursos eram uma oportunidade perfeita. Através deles, o buff ficaria ativo até o confronto inevitável com os verdadeiros inimigos do portal, os Yaki. Park Ruijin não conseguiu esconder sua surpresa. Ele acabou de me puxar para trás só para monopolizar os monstros? Outros 2 caçadores, que por acaso eram magos, também pararam de lançar suas magias. Foi uma reação de puro espanto. Não importa o quanto você é forte. Aquela coisa é um monstro de dungeon de alto nível. Ignorando por completo a voz furiosa da garota atrás dele, Jinvoo andou até o urso de gelo. Bem, usar adagas com esse tipo não é uma boa ideia. Os respingos de sangue fariam uma perfeita bagunça, não é mesmo? Por reflexo, ele já havia equipado ambas as adagas, mas guardou-as novamente no inventário. Em vez disso, Jinvoo apertou seus punhos com firmeza. Eu prometi que só observaria, mas é uma emergência. Tenho certeza que eles vão me entender, não é? O olhar dele cruzou com o do urso. Voa! O animal balançou seu imenso braço dianteiro na direção do caçador com a rapidez de um relâmpago. Svi! Contudo, o ataque deslizou pelo ar. Como essa coisa é tão rápida mesmo sendo tão grande? Jinvoo já estava sobre a cabeça do urso. Neste momento ele entendeu um pouco a razão de tantos temerem aquele monstro. Ainda assim, ele também tinha compreensão que todos os níveis evoluídos não tinham sido em vão. Antes que o urso de gelo conseguisse levantar a cabeça, ele socou o meio da testa da criatura com toda a sua força. Blau! A cabeça do urso colidiu no chão nevado com uma potência explosiva. Todo o crânio do animal havia sido destruído. Sua língua flácida pendia para fora da mandíbula, agora folgada. O urso estava totalmente imóvel. Você subiu de nível. Beleza. Jinvoo tinha quase certeza que estava prestes a subir de nível. Agora, sentia-se satisfeito de ter impedido Ruijin de tomar a iniciativa. Você, quem raios é você? Ele escutou aquela voz trêmula e olhou para trás. 4 indivíduos boquiabertos fitavam sua figura. Eu avisei sobre isso antes. Não queria me meter nesse tipo de situação. Ao seu ver, as pessoas ficam esquecidas sempre que presenciam algo fora do normal. Sem opções, Jinvoo teve de esclarecer suas condições mais uma vez. Eu já disse isso antes, não vou tolerar perguntas. Se estão insatisfeitos com as minhas exigências, então... Ele apontou na direção do time do Qin Sheol. Fiquem à vontade para seguir aquele caminho se quiserem. Nesse instante, Park Ruijin recuperou seu juízo e sua expressão facial mudou. Acha mesmo que vou abandonar seu time depois de ver você derrotar aquele urso com apenas um soco?
Honestamente, naquele momento Ruijin estava transbordando de felicidade. Ela escolheu aquele jovem, pois sua intuição dizia que ele era uma opção melhor do que o Qin Sheol. Mas, caramba! Em questão de segundos ela percebeu que tinha tirado uma sorte das grandes. Ruijin fora abençoada com raciocínio rápido, então não precisou de muito esforço para chegar a uma conclusão. Se ela de fato queria sair viva dali, precisava seguir Sung Jin-Woo. Ela temia que o caçador desse a ideia de se separarem. Enquanto seu coração batia com ansiedade, ela não tardou a ser a primeira a falar. Senhor Jin-Woo, por favor, assuma a liderança. De agora em diante, sem sombra de dúvidas, iremos seguir todas as suas ordens. Para ser sincero, eu disse que negaria qualquer pedido deles, mas... Ele ponderou por um momento e depois balançou sua cabeça em um ato de aprovação. Se fosse pensar no futuro próximo, tal acordo seria conveniente para si. Park Ruijin olhou para trás. A estudante Ansong Yi era aliada do jovem. Logo, não havia razões para questioná-la. Assim, restavam somente os outros dois caçadores. Estou certa que vocês também concordam com minha sugestão, não é? Os dois caçadores agora eram alvos de olhares inesperados. Eles alternaram suas visões entre o corpo do urso e do Jin-Woo, e então assentiram suas cabeças com rapidez. Em frente ao portal vermelho. Yun Qi-Sheol usou seu lenço para secar o suor na testa. Seus olhos estavam vidrados no relógio. Baek Yun-Ho perguntou a ele. Quanto tempo faz? Agora fazem 3 horas, senhor. 3 horas. Significa que se passaram quase 3 dias lá dentro. Seu tom de voz soou sério. Entre as 4 pessoas reunidas ali, somente ele, Baek Yun-Ho, tivera a experiência de entrar em um portal vermelho. Ele era um dos caçadores de rank S que representava a Coreia do Sul, Baek Yun-Ho. Sobreviver no interior de um portal vermelho era um desafio até mesmo para alguém como ele. Uma expressão de confusão tomou conta do seu rosto. Yun-Ho recordou suas experiências. O detalhe mais apavorante dos portais vermelhos é que você é jogado dentro de um mundo totalmente diferente. Presenciar uma lembrança como aquela vinda de um caçador de rank S era raro. Naturalmente, as atenções do Asami, Jo Sung-chan e Yun Qi-Sheol focaram nele. Baek Yun-Ho continuou. Ao atravessar o portal, o ambiente pode ser um deserto com temperaturas maiores que 60 graus Celsius, ou uma selva cheia de insetos venenosos e cobras. Ou, ainda, pode ser um lugar repleto de neve, onde é tão frio que sua pele poderia congelar no mesmo instante. Gu. Os 3 homens engoliram a seco. Antes de entrar, é impossível saber o que te espera do outro lado. Então, como alguém se prepara para uma situação dessas? Era o que estava acontecendo hoje. O portal, que em um primeiro momento parecia normal, mudou sua cor para vermelho assim que os caçadores o atravessaram. Ter sua pele queimando debaixo dos raios quentes do sol, ou ser atormentado por animais venenosos o dia todo, ou ter seu corpo começando a entrar em colapso por hipotermia. É assim que o mais fraco do grupo morre primeiro. Oh, meu Deus! Yun Qi-Sheol soltou um suspiro, mal podia conter seu nervosismo. Além de estar em uma situação tão perigosa, você também tem que lutar contra monstros. Ao escutar as explicações do caçador, eles compreenderam o quanto o cenário era desanimador. No entanto, não era só isso. Certo, então vamos supor que você deu um jeito de se adaptar ao novo ambiente. O próximo passo é encontrar comida. De fato, para sobreviver algumas semanas, ou pior, meses, estocar comida era primordial. Isso seria um grande desafio. Enquanto está preso num lugar perigoso morrendo de fome, sua única esperança é a bússola de energia mágica. A bússola de energia mágica sempre aponta para a fonte que emite a maior quantia de energia mágica. O único modo de escapar de um portal vermelho seria seguir as coordenadas, encontrar o chefão e matá-lo. Caso contrário, teria de esperar o portal se corromper. Agora, pensem como seria esperar dias, semanas, ou até meses observando a bússola. Como alguém consegue se manter lúcido numa situação dessas? Os 3 homens concordaram. Eles sabiam que eram incapazes de sobreviver um dia sequer em locais hostis como esses. Eu disse que se passaram 3 dias, não foi? Sim. Após ouvir a resposta do Yun Qi-Sheol, Baek Yun-Ho adquiriu um semblante de angústia. O mais provável é que todos os caçadores de rank C ou inferiores já estão mortos. Qin Sheol era rank A. Entretanto, não importa o quanto suas habilidades fossem incríveis, era impossível um rank A conseguir proteger todos. A não ser que houvesse um rank S junto a eles. O que significava que, por agora, devemos rezar para que os caçadores de rank alto consigam retornar a salvos. Levando em conta suas experiências pessoais, ele chegou a essa conclusão. Na mente do Baek Yun-Ho, todos os caçadores de rank C ou inferior já estavam mortos. De tarde. Enormes pedaços de carne crepitavam de modo agradável sobre uma fogueira. Sabe, essa carne de urso é um pouco borrachuda, mas não é tão ruim assim. Quer mais? Ai-Go, tão gentil, obrigado. Go Myung-Wan fatiou com maestria a carne de urso e depositou os pedaços sobre o prato que o Yun Qi-Jeon segurava. Esses 2 homens eram caçadores de rank C. Ambas Park Ruijin e Ansong Yi mastigavam a carne do animal com calma. Suas porções eram bem menores se comparado a dos homens. Uni, me passe a pimenta, por favor. Também quer sal? Não, valeu. O tempero está ótimo. Todos eles, uns menos, outros mais, pareciam adaptados ao interior da dungeon.
Tinha uma fogueira, cobertores e barracas. Tudo estava sob controle. Na verdade, pode-se dizer que eles estavam bem confortáveis. Go Myung-wan havia checado as proximidades. Não acham que os ataques de ursos diminuíram nos últimos dias? Park Hui-jin respondeu. É porque nosso líder eliminou a maioria. Aquele cara. É como se ele tivesse algum karma não resolvido com aqueles ursos. Sempre que ele vê um olhar dele fica insano. É assustador. Muito, muito assustador. A esse ponto Jin-woo já era considerado o líder da equipe. Park Hui-jin percebeu a ausência do jovem e esticou seu pescoço para examinar o ambiente em volta. Agora que estou reparando, para onde o líder foi? Yoon Ki-jong estava com a cara praticamente colada ao prato enquanto comia. Ele levantou sua cabeça e respondeu. Ele saiu agora mesmo. Disse que ia examinar as redondezas. Ah. O semblante da garota ficou confuso. Perambular sozinho dentro de uma dungeon de nível alto. Ele não tem medo? O companheiro a olhou com um sorriso travesso. Se for ele, não vejo problemas. Ah, bem. Afinal, ele é forte o bastante para matar ursos de gelo de mãos vazias. Go Myung-wan aproveitou a deixa e continuou. Mas, já que estamos falando disso, qual deve ser o rank de uma pessoa para ela conseguir matar um monstro daqueles com tanta facilidade? Houve uma pausa. O silêncio tomou conta do lugar. Todos estavam curiosos sobre o líder. No entanto, nenhum deles ousou dar um pio sequer. Tinham medo de serem expulsos do grupo. Vamos só terminar nossas refeições. Todos concordaram com a sugestão da Park Hui-jin. Jin-woo examinava a floresta dentro enquanto abria caminho pelo mato. Deve estar perto. Ele conseguia sentir a presença de vários ursos de gelo nas proximidades. Desde a noite passada esteve rastreando as feras. Isso é porque ele percebera que todos vinham da mesma direção. Jin-woo continuou a busca. Subitamente, seus olhos ganharam um brilho malicioso. Encontrei. Viu múltiplas cavernas em um paredão próximo a um penhasco, logo atrás dos arbustos. Além disso, ele sentia a presença de muitos ursos vindo de dentro destas. Céus! Nem precisava utilizar sua percepção ali. Jin-woo conseguia ver ursos entrando e saindo de modo preguiçoso das cavernas. Suas contas indicavam mais de 30 animais no local. Em outras palavras, aquele era o ninho deles. Seus lábios arquearam. Fora sozinho de propósito, a fim de evitar testemunhas. Aquela era a chance perfeita de utilizar seus soldados das sombras. Na verdade, ele esteve esperando por aquele momento. Saiam. Quando os invocou mentalmente, soldados vestidos com uma armadura preta materializaram à sua volta em silêncio. Vocês compreendem que essa é sua primeira missão, correto? Assim como a impressão de alguém é determinada pelo primeiro encontro, Jin-woo queria que eles o impressionassem. Os soldados permaneceram atentos e quietos, sem demonstrarem quaisquer indícios de desordem. Ótimo. Ao vê-los daquele jeito, Jin-woo sentiu-se satisfeito. Sniff. Sniff. Enquanto isso, cada vez mais ursos saiam das cavernas ao detectar o cheiro do intruso. Parece que o inimigo também terminou as preparações. Ele apontou para os ursos de gelo. Vão. Assim que a ordem foi pronunciada, os soldados das sombras seguiram em frente como se estivessem deslizando sobre o gelo. Notas. Aigou, algo como uma reação de surpresa. Uni, usado para chamar mulheres mais velhas ou sua irmã mais velha. Continua no próximo capítulo.